Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Pessoal, para acabar os nossos estudos sobre o Império Romano, a gente vai falar sobre a crise do Império Romano do Ocidente, né? Quais foram os fatores, né, que levaram a esse império que foi um dos maiores da antiguidade, né? Quais foram os fatores que fizeram com que ele chegasse a seu final, assim? Só para relembrar a aula passada, gente, lembra que a gente falou sobre as heranças, né, que o Império Romano deixou para a nossa sociedade ocidental e que são tão importantes para a gente, né, gente? Então a gente falou da ideia de república, né, que veio da Roma Antiga, a gente falou sobre o direito civil, né, que o nosso sistema jurídico é, em grande medida, baseado no sistema jurídico romano daquele período, né? Falamos da arquitetura, do urbanismo, do latim, né, do qual originaram várias línguas latinas, né, entre elas o português. Então, devido a essas questões que é tão importante o estudo da civilização romana, né? Então, na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre quais foram os fatores que levaram ao final desse império, né, gente? Então, a gente vai analisar a perspectiva militar, né? A perspectiva política, a perspectiva moral e o golpe final, né? Que são as invasões bárbaras, né, gente? Entre aspas, a gente já vai ver por que disso, né? Então, gente, falando sobre a perspectiva política, assim, pessoal, lembra que Roma, durante o início do Império, né, durante os primeiros séculos do Império, ela foi um império muito pujante, assim, né? Que teve um crescimento muito grande, assim. Ele se expandiu para além das suas fronteiras, ele dominou quase toda a Europa, dominou o norte da África, dominou parte da Ásia, então foi um império muito grande, assim, né, pessoal? E esse império, gente, ele era governado por um imperador, assim, é óbvio isso, né? Mas é que às vezes a gente confunde império com monarquia, né? E no caso do Império Romano, gente, o Império Romano não era uma monarquia, né? Não era o trono, não era passado de pai para filho, né, gente? O imperador romano geralmente era o general, né, do exército com mais poder político, com mais carisma, que conseguia imperar sobre o território romano, né? Então, o que vai acontecer dentro dessa perspectiva militar que vai levar ao final do Império Romano, assim, né, gente? Vai começar uma disputa entre os generais do exército romano que ficava espalhado por todo o território romano, né, gente, que era gigantesco. Então existia vários generais ali, um em cada canto do Império, cuidando do exército romano, cuidando das fronteiras do Império Romano para que o Império não fosse invadido, né, gente? E cada general desse, gente, que ficava espalhado pelo território romano, ele podia ser um imperador de Roma, né, gente? Se ele tivesse ali um poder político, se ele conseguisse fazer uma boa política entre os outros generais, né, entre os senadores, então ele conseguia assumir o império, né, gente? Assumir o trono do imperador de Roma, assim. Então, a partir do século 3 depois de Cristo até 5 depois de Cristo, a gente vai ter uma disputa entre os generais romanos, né, pelo trono, gente. E devido a essa disputa, assim, isso vai gerar uma anarquia militar que vai prejudicar a defesa do império, né, gente? Porque você tinha um imperador de Roma, né, que estava lá no trono, que era quem deveria comandar tudo, né, inclusive os outros generais do exército romano. Só que devido a essa disputa entre esses generais, gente, eles começaram a desrespeitar o imperador romano, né? E o próprio exército de Roma, gente, lembra que o império era gigantesco, assim. Então você tinha um exército que era guiado por um general lá no canto leste do Império de Roma, assim, né? Os soldados desse exército, gente, ele ia obedecer aquele general mais próximo dele, né? Então ele se sentia mais esse soldado
devendo mais explicações ao seu general do que ao imperador, né, que era o general que deveria comandar todo o império, assim. E devido a isso, gente, e a ganância política, assim, a ambição política de todos esses outros generais que comandavam os exércitos espalhados pelo Império Romano, um querendo derrubar o outro, assim, né? Um querendo assumir o trono, né? Assumir o poder do Império Romano. Isso gerou, a partir do século III e o século V depois de Cristo, isso gerou uma anarquia militar, gente. E essa anarquia militar vai fazer com que o imperador de Roma, né, que deveria comandar todo o império, ele perca poder. E com isso também, pessoal, o exército romano vai se enfraquecer, né, nesse período de 3 a 5 depois de Cristo. E com um exército fraco, devido a essa anarquia militar, isso vai favorecer e vai ser uma das principais questões que vão levar ao fim do Império Romano, né? Então, do ponto de vista político, foi isso que aconteceu, que enfraqueceu o Império, junto com outros fatores, que vai levar ao fim do Império Romano. Gente, uma outra questão, né, uma outra perspectiva que é importante para a gente entender o fim do Império Romano é a crise do escravismo, né, gente? E essa é relativamente fácil de a gente entender. No período, gente, do Império Romano, que ficou conhecido como Pax Romana, os romanos, pessoal, o imperador romano junto com os seus generais, eles pararam o processo de expansão territorial de Roma, né? O processo de conquista de outros territórios, assim. E como eles pararam com essas conquistas, gente, eles não conseguiam mais escravos, né? E o escravismo, gente, ele era a base do processo produtivo do Império Romano, né? Ele era a base da economia romana, o trabalho escravo, né? Então, com os militares ali brigando um com o outro, né, para ver quem conseguiria assumir o trono romano, o exército se enfraqueceu. Aí os romanos começaram um período que se chama de Pax Romana, que eles pararam de conquistar novos territórios pro Império Romano, né? E como é que eles conseguiam escravos, gente? A gente já conversou sobre isso, né? Como que era que eles conseguiam escravos na Antiguidade Clássica, né, gente? E a gente viu que a forma desses impérios conseguirem escravos era por meio da guerra, né, gente? Eles faziam guerra com outros territórios e quem perdesse a guerra virava escravo, né, gente? Então a gente tinha escravos de guerra ou por dívida, né? Se tinha alguém que devesse mais para um patrício romano, né, que era a elite daquele período, e ele não conseguisse pagar essa dívida, ele poderia virar escravos também, né? Então a gente tinha escravo por dívida ou escravos das guerras que o Império travava nesse período, né? No entanto, com a Pax Romana, gente, os imperadores pararam de conquistar novos territórios, né? E como eles pararam essa conquista de novos territórios, eles também não conseguiam mais escravos, né, gente? E os escravos, durante esse período, era baixa a natalidade dos escravos. Com isso, começou a faltar cada vez mais escravos, né, gente? E isso prejudicou muito a economia do Império Romano nesse período, né? Porque quem trabalhava de fato, né, quem fazia o trabalho pesado, eram os escravos romanos, né, gente? E com isso, devido ao fim das conquistas militares com a Pax Romana, o Império tinha cada vez menos escravos e, como tinha cada vez menos escravos, devido ao menor número de prisioneiros de guerra, né, isso prejudicou muito a economia do Império Romano nesse período, né? Então a gente já viu duas questões que foram fundamentais para o fim do Império Romano, né, gente? A anarquia militar, a disputa entre os generais pelo trono, que acabou enfraquecendo o Império Romano, e a crise do escravismo, né, gente, devido ao fim das conquistas militares durante o período da Pax Romana, que prejudicou a economia do Império, né? Então, gente, quanto ao cristianismo,
como é que a expansão do cristianismo teria enfraquecido o Império Romano, né, gente? Então, pessoal, o cristianismo ele já vinha se expandindo ali naquele período do Império Romano, né, que a gente está estudando. Só que o cristianismo ele era proibido, né, gente? Por quê? Os cristãos eles não aceitavam a ideia da divindade do imperador romano, né? Lembra que o imperador romano ele era um Augustus assim, né? Ele queria ser tratado como um ser divino assim. E os cristãos eles não aceitavam essa divindade do imperador, né? Então eles ficavam lá professando a sua religião, né? A religião cristã nas catacumbas, né? Meio que escondido assim, para eles não serem reprimidos pelo exército romano, né? Só que o cristianismo se expandia cada vez mais, né, gente? Eles ganhavam cada vez mais seguidores, assim. E olha que interessante, os próprios soldados, gente, que geralmente vinham de uma classe mais baixa, assim, né? Os próprios soldados também estavam seguindo o cristianismo, né, gente? Então, quando o imperador mandava o exército perseguir, né, os cristãos, às vezes o próprio soldado que era cristão ele se via na obrigação de perseguir um outro cristão, assim. Então isso foi gerando uma confusão ali no império, né, gente? Até que o imperador Constantino, né, ele vai perceber que ele não podia mais ficar lutando contra isso, né, porque ele mandava seu exército perseguir os cristãos, só que parte dos soldados eram cristãos também que tinham que perseguir outros cristãos. E isso estava gerando uma confusão e estava enfraquecendo a autoridade do imperador, né, gente? Então, o imperador Constantino, em 300 depois de Cristo, percebendo isso, pessoal, ele vai editar o Edito de Milão, né? O Edito de Milão, pessoal, ele parava com as perseguições contra os cristãos dentro do Império Romano, assim, tá? Então prestem atenção nisso, gente. O Edito de Milão e o Edito de Tessalônica. Isso às vezes cai nos vestibulares que a gente tem por aí. Então, o Edito de Milão, feito por Constantino, né, pelo imperador Constantino, em 300 antes de Cristo, ele determinava a fim da perseguição dos cristãos dentro do Império Romano, tá? O fim da perseguição dos cristãos dentro do Império Romano. Anos depois, pessoal, um outro imperador, o Teodósio, ele vai fazer o Edito de Tessalônica. O Edito de Tessalônica, pessoal, ele tornava o cristianismo a religião oficial do Império Romano, assim, né? E dava fim de vez à perseguição à religião cristã dentro do Império, né? Tornando ela oficial no Império Romano. Então, gente, percebam como a expansão do cristianismo ele demonstra o enfraquecimento dos imperadores romanos, né? Porque o imperador ele vai abrir mão da sua condição de Augustus, né? De ser divino, para tornar oficial uma religião que não acreditava nessa divindade dele perante a sociedade romana, né? Então ele abre a mão de ser considerado um ser divino para beneficiar os cristãos, né? Então o Edito de Milão para com as perseguições aos cristãos dentro do Império Romano, feito pelo Constantino, né? E o Edito de Tessalônica, feito pelo imperador Teodósio, transforma a religião cristã em religião oficial do Império. Então, até aqui, gente, a gente viu 3 perspectivas que tornaram o fim do Império Romano uma coisa plausível, né? Então a gente viu a perspectiva política, a anarquia militar, né? A disputa entre os generais pelo trono. A gente viu a perspectiva econômica, né? Que foi a crise do escravismo devido ao fim das conquistas militares. E a gente viu aqui uma perspectiva religiosa, né? A expansão do cristianismo que acabou demonstrando o enfraquecimento do imperador. Frente a tudo isso, gente, que eu falei agora,
né? A questão política, a questão econômica e a questão religiosa, que já tinham enfraquecido o Império, né? O Império Romano já estava fraco já. Daí vai vir o golpe final, né, gente? E o golpe final vão ser as invasões bárbaras, né, gente? Ou invasões germânicas, né? Esses dois termos, gente, pode aparecer nos livros de história ou nos vídeos que vocês veem a respeito do assunto, né? Os historiadores, gente, não gostam de utilizar esse termo invasões bárbaras, porque esse termo, ele é preconceituoso, né, pessoal? Porque quem que era bárbaro? Quem que era bárbaro? Era quem não fazia parte do Império Romano, né? Era quem estava além das fronteiras do Império Romano, né? Então vou colocar um mapa aqui para vocês, ó. Então, pessoal, o Império Romano, ele era todo essa parte aqui, ó, essa parte amarela e essa parte rosa aqui, né? Opa. Então tudo isso era o Império Romano, né, gente? E quem vivia para fora das fronteiras do Império Romano, gente, que eram quem? Os saxões, os francos, os burgúndios, os vândalos, os ostrogodos, os visigodos, os alamanos, que viviam na região norte do Império, né? Esses povos que viviam aqui e que não faziam parte do Império Romano vão ser chamados de bárbaros pelos romanos, né? Só que lembra, gente, esse termo, na verdade, é um termo preconceituoso, né? Porque é um termo que diz que quem era bárbaro, se você não fizesse parte do império, você era um bárbaro, né? E na verdade não, né, gente? Eram povos de origem germânica que viviam ao norte do império e que tinham sua própria cultura, sua própria economia, seu próprio modo de política, né, de condução política da sociedade. Eles não eram bárbaros assim, eles eram bárbaros para os romanos que viviam dentro do império e que consideravam um bárbaro todo aquele que não fizesse parte do Império Romano, né, que tivesse para além das fronteiras romanas, assim. Então, cuidado com esse termo, tá, gente? Porque esse termo invasões bárbaras, ele traz consigo um certo preconceito, assim, né, gente? Pelas questões que eu acabei de falar, né? O que era considerado bárbaro quem vivia para além das fronteiras do império, né? Então, gente, devido a todas aquelas perspectivas que eu falei para vocês, né? A perspectiva política, a perspectiva econômica, a perspectiva religiosa, tudo aquilo, gente, já tinha enfraquecido demais o Império Romano, né? E o golpe final vai vir com as invasões dos povos germânicos, né, gente, que vinham do norte, assim. Esses povos, gente, como eles perceberam que o Império Romano estava enfraquecido, eles vão adentrar as fronteiras do Império, né? E eles vão começar a adentrar as fronteiras do Império Romano com muita violência, né, gente? Fazendo saques, destruindo pequenas comunidades, destruindo a economia daquelas comunidades que eles invadiam e vão começar a viver ali e a estabelecer a casa deles mesmo dentro do Império Romano, né, gente? Então, as invasões dos povos germânicos, gente, foi o golpe final no Império Romano, né? E a partir daqui, em história, a gente define como o fim do Império Romano e o começo da Idade Média, né? O começo do período medieval, após o fim do Império Romano, né? Então, a invasão dos povos germânicos foi o golpe final ali no Império Romano do Ocidente, que a partir daí vai deixar de existir e a gente vai ter o começo da Idade Média. Então é isso, né, pessoal? O Império Romano do Ocidente ele acabou não devido às invasões bárbaras, né, às invasões dos povos germânicos, mas essas invasões aconteceram porque o Império já estava enfraquecido, né, gente? Não tinha um exército para proteger o Império Romano dessas invasões dos povos germânicos, né? Devido àquelas brigas políticas que eu citei para vocês, né? Os soldados eles eram mais eles obedeciam mais ao seu general ali do que ao general que era o imperador romano, né? Então essas disputas do exército acabaram enfraquecendo as fronteiras do território romano, né? E isso fez com que os bárbaros invadissem ali e dessem o golpe final no Império Romano do Ocidente,
que vai chegar ao seu final, né? Lembra, gente, que o Império Romano do Ocidente cai, mas o Império Romano do Oriente, que a gente vai falar em umas próximas aulas, ele permanece, né? E se torna o Império Bizantino, né, gente? Que a gente vai ver isso a partir das próximas aulas, tá, gente? Então é isso. Falou. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só postar no Classroom aí que eu respondo imediatamente, tá, gente? Posta lá no mural ou posta no próprio formulário que eu respondo vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais.